Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje vamos estudar sobre a tabela periódica. Então, vamos lá? Bem-vindos ao reino periódico. Esta é uma terra de fantasia, mas está mais próxima da realidade do que parece. Este é o reinado dos elementos químicos, as substâncias a partir das quais tudo é tangível é feito. Não é um país muito grande, pois consiste de um pouco mais de centenas de regiões, mas ainda assim é responsável por tudo que constitui nosso mundo. Você sabia? Será que na nossa casa, na sua casa, tem algum elemento químico? A gente convive com algum elemento que está presente na tabela periódica? O que é que você acha? Será? Vamos descobrir? O cálcio, ele se encontra ao longo do corpo, nos ossos e nos dentes, além de encontrarmos nas proteínas como no leite que a gente bebe. O oxigênio compõe 65% do organismo humano, além de encontrarmos o mesmo em bexigas de festa, nos balões que a gente usa para fazer festa. Você sabia que algumas das panelas que nossa mãe utiliza em casa são compostas por alumínio? Legal, né? Você sabia também que o elemento flúor está presente na composição de cremes dentais? E que o potássio, ele ajuda na regulação das batidas do coração e a transmissão de impulsos nervosos e também está presente na composição da banana? Vocês sabiam disso? E que também o cloro é utilizado como desinfetante e clareador. Também ele é muito utilizado em piscinas, para poder manter elas limpas. Então, o que seria a tabela periódica? Vamos imaginar, certo? Que a gente tem um trabalho para ser entregue na escola amanhã, mas que você decidiu começar a fazer. Mas quando você vai começar a decidir fazer ele, você vai se deparar com uma mesa de estudo completamente bagunçada. Então, como fazer o trabalho nessa situação? Os químicos, eles tiveram um problema parecido com esse no século XIX, quando eles possuíam uma mesa de trabalho repleta de elementos químicos, mas que estavam desorganizados. E a necessidade de organizá-los fez com que surgisse a tabela periódica, que agrupou os elementos químicos com propriedades semelhantes, facilitando bastante o trabalho dos cientistas. Então, o que seria essa tabela? A tabela periódica é um arranjo de elementos em ordem crescente de número atômico em linhas horizontais de comprimentos tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente um embaixo do outro. Essa seria a representação básica da tabela periódica, ok? A tabela periódica, ela contém todos os elementos químicos conhecidos e nelas estão indicadas algumas informações sobre eles, como número atômico, é esse númerozinho lá de cima, ok? O símbolo químico, o nome e sua massa atômica. E todo elemento, ele vai possuir o nome latim e a partir desse nome latim é que extraímos seu símbolo, cuja a primeira letra é a maiúscula e a próxima é a minúscula. E se tiver e tem alguns elementos que elas só vêm com uma letra, certo? Só uma letrinha maiúscula, ok? Então, como é que se deve essa organização? No ano de 1869, Dmitri Mendeleev ele iniciou os estudos a respeito da organização da tabela periódica, na qual os elementos eles estavam dispostos em ordem crescente de massa atômica. Ele percebeu que determinadas propriedades elas se repetiam diversas vezes, ou seja, elas não eram aleatórias. Então, ele sugeriu que essa variação ocorria com a massa atômica de um modo regular ou até mesmo periódico. Aí você pergunta, Fran, o que é periódico? Sim, é tudo aquilo que se repete em intervalos de tempos definidos, ok?
periódico é isso. A tabela periódica ela foi criada com o intuito de organizar as informações já constadas a fim de facilitar o acesso aos dados. Dos atuais 115 elementos químicos conhecidos, cerca de 60 já haviam sido isolados e estudados em 1896, quando o químico russo Dmitry Mendeleev ele se destacou na organização metódica desses elementos. Quando foi proposta a tabela periódica, muitos elementos ainda não haviam sido descobertos, e Mendeleev, ao montar sua tabela, notou que havia lacunas e previu que elas deveriam ser preenchidas por átomos ainda desconhecidos. Então, essa é a tabela de Mendeleev, ok? E vocês podem notar que ela tá em ordem crescente de massa atômica e que também há várias lacunas nelas em branco, ok? Então, essas lacunas em branco, ele percebeu que futuramente poderia ser descobertos mais elementos na qual seria encaixado nessa tabela, ok? Vale lembrar que outros modelos de tabela vêm sendo propostos, como por exemplo a tabela que apresenta forma de espiral, de Philip Stuart. Porém, a mais utilizada ainda é a de Mendeleev. Ele foi considerado o pai da tabela periódica e organizou os elementos em linhas verticais, os grupos ou famílias, como a gente chamou. Já em 1913, o cientista britânico Henry Moseley, ele enunciou a lei periódica que diz: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Ou seja, ele descobriu que o número de prótons no núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo e criou, então, o conceito de número atômico como identidade de determinado átomo, considerando que não existia dois elementos com o mesmo número atômico. Henry, ele, a partir dessa descoberta, ele organizou a tabela de acordo com o número atômico. Na imagem a gente tem o número atômico, o símbolo do elemento, esse elemento é o hélio, e temos a massa atômica, ok? E o que seria, aí você diz, vale, e o que seria esse número atômico? Então, gente, esse número atômico, ele é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo e a identidade de um elemento, ok? Aí a gente tem os elementos organizados de acordo com a massa atômica crescente, ok? Que com essa descoberta, a tabela ela passou a ser criada com a disposição dos elementos em ordem crescente de número atômico e foi enunciada a lei periódica dos elementos, certo? E aqui temos os elementos organizados em ordem crescente de Z. E o que é o Z? É o número atômico, ou seja, o número de cargas positivas, os prótons, existentes no núcleo do átomo. Essa é a tabela periódica atual, certo? Ela está distribuída como metais alcalinos, metais em grupos, metais alcalinos terrosos, metais de transição, os latanídeos, os actinídeos. Os latanídeos e os actinídeos, eles são esses que estão abaixo da tabela, certo? Porque se eles fossem introduzidos onde essa setinha, esse quadradinho azul está, do 57 ao 71 e do 89 ao 103, iria ficar uma tabela muito longa. Então, decidiram colocar esses números para baixo, esses elementos para baixo. A gente tem outros metais, os não metais, os gases nobres. Temos também os sólidos, líquidos, gases, os sintéticos. Temos o hidrogênio também, ok? Essa é uma representação da tabela periódica atual. Ela é disponível no Google e se vocês
tiverem curiosidade, é interessante vocês irem e acessarem a tabela periódica interativa. Ela vai mostrar tudo bem direitinho. Tem aí mostrando o número atômico, o símbolo do elemento, o nome do elemento, a massa atômica, ok? Vocês notam que na primeira família a gente tem a presença dos metais alcalinos, né? Então, essa tabela interativa, ela vai mostrar para vocês bem detalhadamente como é a nossa tabela hoje em dia, ok? Bons estudos. Essas são algumas das nossas referências. A gente usou a Lana Caiúsculo, falando sobre distribuição eletrônica. Foi feita uma pesquisa no blog Kaique. Temos também referências de Matheus Andrietta, que fala sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Mais referências. Temos Marta Reis, Luiz Roberto falando sobre a tabela periódica. Temos também resumos de química. Nela tem um resumo falando sobre a tabela periódica, classificação periódica de Mendeleev. Essas são nossas referências. Até a próxima.